Oi, tudo bem? Olha, o tema que nós vamos tratar hoje é o renascimento. Para começar, a palavra renascimento significa renascer. No caso desse estilo, é o renascer o passado da cultura grega e romana. Então, renascer, nascer de novo ou ressurgir, tá? Desde o tempo de Giotto é um pintor do final do Gótico, da Idade Média, que alguns autores já começam falando de Giotto no Renascimento, que ele já começa a mudar e tratar em perspectiva suas pinturas e humanizar os santos, porque a humanização dos santos, ela já fala de um período diferente, que é o período do humanismo, que é uma das características do Renascimento. Então, o Renascimento é um período que fica entre a Idade Média e os tempos modernos. Ele ocorre entre os séculos XIV e XVI. Alguns países predominaram mais por volta do século XVI. Essa aqui, é a Vênus o nascimento da Vênus, do Botticelli, olha que linda. Por que ela é bem renascentista? Porque ela fala da mitologia. E durante a Idade Média não se falava, era profanar, tratar a mitologia. Então, a Vênus, ela é a cara de uma cultura greco-romana, tá? Bem, na Idade Média, se falava que a arte havia morrido. E por isso trataram esse estilo como renascimento. Como se a arte tivesse morrido na Idade Média e no Renascimento as pessoas tivessem renascido das trevas. Só que não foi bem assim. Porque a Idade Média, apesar de ser uma época de muita submissão religiosa, a Idade Média ela teve uma produção artística bem grande, porém religiosa, né? Então, eles o renascentista subestimavam a Idade Média por conta da submissão à religiosidade. E os italianos do século XIV, eles achavam que a arte, a ciência, o saber do período clássico haviam sido destruídas pelos bárbaros, que eram o povo do norte, e daí eles desprezavam a arte dos bárbaros. Eles queriam viver um período anterior às invasões, que era o passado da cultura greco-romana. Então, assim, é claro que todo o conhecimento sobre a cultura greco-romana foi redescoberta através das ruínas, das bibliotecas e dos palácios, das bibliotecas dos palácios e dos conventos. Os árabes também, sarracenos, eles também tinham um grande interesse pela cultura clássica. Os bizantinos, quando saíram de Constantinopla para o centro da Itália, eles também trouxeram a cultura que eles guardavam durante muito tempo sobre a cultura clássica greco-romana, e todos esses fatores ajudaram a acontecer o Renascimento. Teve também o desenvolvimento da imprensa. Então, assim, houve um contraste cultural, misticismo vezes fé, e mundanismo, e a troca do teocentrismo. O que é teocentrismo? Teo é Deus, centrismo, centro. Então, do centro em Deus para o antropocentrismo do Renascimento. Antropo é homem, centrismo, centro. Então, o centro no homem.
Não que Deus tenha perdido a importância para o ser humano, só que ele ganhou, o ser humano também ganhou importância. Ó, as características gerais do Renascimento: racionalidade, ciência, valorização da ciência, materialismo, um pouco de desapego às coisas espirituais e religiosas, né? Antropocentrismo, centro no ser humano, renascimento do passado da cultura greco-romana, grega e romana, ceticismo, descrença pelos valores religiosos da igreja, hedonismo, o prazer pela vida mundana, pelas descobertas do mundo, mecenato, apoio dos nobres ricos aos cientistas e artistas, e naturalismo, interesse nos estudos sobre a natureza, humanismo, que é a valorização do ser humano. Então, o Renascimento ele vai ser dividido em 300, 400 e 500. Alguns artistas aqui, ó, Davi, esse é um Davi, o Michelangelo fez outro. Esse aqui é do André Del Verrocchio, é uma escultura. Anunciação, você pode observar que começa a perspectiva aqui, olha, tá vendo aqui, ó? Você tem uma ideia de profundidade, Giotto já começou isso um pouco, com volume. Esse aqui é o Frangélico, que ele faz essa arte na pintura. Aqui uma forma geométrica desses retratos, forma de oval e forma de cubo. E São Jorge o Dragão, de Uccello, que é Piero della Francesca. Tá vendo? O 400, o 300, antecede o Renascimento nos fins do século XII, quer dizer, o Renascimento quase, até o fim do século XIV. É perto da Idade Média, já Renascimento. É o iníciozinho. 400 é o início e apogeu, início de fato e apogeu do Renascimento, do século XIV ao século XV. E foi o aparecimento, o século que caracteriza o aparecimento dos mecenas. Esses são os artistas desse período, são muitos, tá? Aí vem o 500, período que abrange. Aqui, ó, 400 tem ainda Leonardo da Vinci e Michelangelo e Rafael, eles atravessaram do 400 até o 500, tá? E o ápice da genialidade foi entre o 400 e o 500. Aqui, artistas desse período, considerado melhor como desse período. Leonardo da Vinci, ele foi músico, arquiteto, escultor, botânico, zoólogo, físico, matemático, astrônomo, engenheiro, urbanista, hidráulico, foi poeta, sabia táticas militares, desenvolveu, foi geômetra, anatomista. O cara, ele era fera. Ele realizou mais de 4.000 desenhos de anatomia. Era proibido naquela época esses desenhos de anatomia, porque a igreja ela acreditava que o corpo era sagrado, não podia tocar. Então, ele fazia estudos anatômicos, cortava o cadáver e fazia os estudos anatômicos, por isso que ele desenha muito bem, nessa época que era proibida. E ele escrevia ao contrário. Porque é da natureza dele escrever ao contrário, muitos falavam que é porque ele não era proibido, e aí ele escrevia de maneira sigilosa, mas provavelmente é porque ele era uma pessoa especial mesmo. Então, aqui, Leonardo, ele definiu a pintura de duas formas. A primeira consiste em criar a ilusão de uma terceira dimensão onde ela não existe. O que é isso? Terceira dimensão, a 3D, que vocês conhecem como 3D, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó, uma ilusão de profundidade, ó. Parece que essa paisagem continua até depois da janela, tá vendo? Ele criou uma ilusão
de uma terceira dimensão onde ela não existe, porque o quadro é bidimensional. Você bota a mão, espalma a sua mão, você não vai além daquilo. Entendeu? E a segunda, ele diz que a pintura consiste em revelar os movimentos da alma através dos movimentos do corpo. Então, se você for ver na Santa Ceia, na última ceia do Leonardo da Vinci, deixa eu ver aqui, ó, os gestos, essa imagem não está muito boa, tá vendo? Os gestos que eles fazem, aqui parece que eles estão falando de dentro da alma. Então, se você desenhar de acordo com os gestos que você quer passar, você vai dar a impressão de que a pessoa está transmitindo toda a emoção através dos gestos. Então, ele também desenvolveu o esfumato, que dá esse sorriso enigmático da Mona Lisa. Isso aqui é através do esfumato, esse claro escuro aqui, esse esfumato, é que dá esse aspecto de mistério nos olhos da Mona Lisa e na boca, parece que ela está olhando, interpretando, sorrindo, ou qualquer coisa desse tipo. Então, assim, não sabe ao certo o que quer expressar de fato. Então, ele fez também a Virgem Menina, a Anunciação, e a Santa Ceia eu já mostrei. O Rafael é considerado pintor que foi considerado o pintor que idealizou a beleza. Muitas escolas acadêmicas se inspiraram nele para fazer uma arte bastante acadêmica, equilibrada, com harmonia. Ele foi arquiteto e pintor. E ele se tornou famoso por desenhar a mãe de Jesus com o menino, que é a minha mãe de Jesus sempre olhando para baixo, e hoje as pessoas têm no inconsciente coletivo a ideia de que a mãe de Jesus está sempre com os olhos semicerrados, olhando para baixo, o seu filho. Então, uma das obras mais famosas dele é essa aqui, ó, A Escola de Atenas. É uma obra linda. Ele utilizou os artistas da época. Ele fala de Platão e Sócrates, só que ele usou os rostos contemporâneos dele. Inclusive, ele é esse aqui. E dizem que esse aqui é o Michelangelo. Ele usou fotos dos contemporâneos para falar das pessoas da antiga, dos filósofos antigos. Então, Michelangelo, ele era de uma escola mantida por Lourenço Médici, que era um dos mecenas que mantinham a arte. Ele foi escultor, pintor e arquiteto, e ele seguiu o ideal de beleza grego, só que ele fazia as esculturas todas musculosas. Ele idealizava dessa forma. E na Capela Sistina, onde está o Papa, ele tem 560 metros quadrados de pintura de passagens da Bíblia. Como eu já falei, a imagem é muito importante para quem tem difícil... É importante para ensinar as crianças, porque as crianças aprendem por uma leitura fácil, que é a imagem. É importante para o adulto também, para as pessoas analfabetas, para as pessoas com necessidades especiais. É uma leitura de fácil acesso. Então, muitas pessoas têm preconceito sobre a adoração da imagem, porém, a imagem ela é muito importante foi muito importante, inclusive, para a igreja, para passar a mensagem de Deus, já que as pessoas não sabiam ler. E dentre as obras dele, Criação do Homem, A Sagrada Família, As Esculturas de Davi, Pietá e Moisés, e muitas outras. Aqui vocês podem ver vários. Aqui é de Dury, dos Países Baixos. Ele é muito bom desenhista, muito bom. Gostaria que vocês conseguissem vê-lo aqui. Mas eu não uso mais esse negócio aqui do Word, porque isso aqui ele atrapalha demais depois. Eu parei de usar isso aqui. Não é a mesma coisa que ela solta. Mas vocês pesquisem, Dury. Ele faz umas esculturas aqui, Adão e Eva, ó, faz uns desenhos maravilhosos, tá? Deixa eu voltar tudo que eu fiz aqui.
Aqui, ó, Hans Holbein, A Dança da Morte, a época da peste negra, lembra? Nós estamos vivendo o período da pandemia, né? Lá na Idade Média também nós tivemos o período da peste negra, que todo mundo teve que ficar de quarentena, usavam máscara, as máscaras do tipo dele, morreu muita gente nesse período, tá? E aqui é Bosch, ele quase que é um surrealista, não é do movimento surrealista. Surrealismo é arte moderna, tá? Aqui é a idade, final da Idade Média, início do Renascimento. E, e ele faz uma pintura muito surrealista, muito interessante. Pesquisem depois, olha bem. Ó, bem, parece seres extraterrestres, né? Essa aqui é a Pietà de Michelangelo, uma escultura belíssima. Parece que a mãe de Jesus é mais nova do que ele aqui. E essa aqui é a criação de Adão. Vocês estão vendo aqui a criação de Adão? Ó. Vendo? É o momento que Deus cria o ser humano. É simbólico, né, gente? É uma coisa simbólica. Simbólica. Aqui é o Davi. É uma escultura enorme. Ela possui acho que quase 4 metros de altura. Ela é bem alta, bem alta, bem alta, mais alta que a parede da sua casa. E a escola de Atenas, já expliquei sobre ela. Aqui é Bruegel, onde ele fala da infância, dos jogos infantis. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem aqui. Se ela não vai dar problema, vai dar problema. Tá difícil abrir essa imagem. Vamos ver assim. Ó, consegui. Tá vendo? As crianças brincando na rua. É muito interessante. Jogos infantis. Muito legal. E tem algumas... o Renascimento, ele se manifestou de várias formas, inclusive na literatura. Ó, Gil Vicente, Alto da Barca do Inferno, Luís de Camões, Os Lusíadas, William Shakespeare na Inglaterra, Miguel de Cervantes na Espanha, Boccaccio e Maquiavel na Itália, François Rabelais, Gargantua e Pantagruel na França. No campo científico, devemos destacar o rebuliço da teoria heliocêntrica, defendida pelos estudiosos Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Giordano Bruno. Tal concepção abalou o monopólio dos saberes, até então controlados pela Igreja, né? E aqui, ó, a descoberta da perspectiva, ó. Tá vendo? Eles começaram a fazer estudos da perspectiva. Tá vendo? Eles mediam, botavam um objeto, puxavam a linha para saber, porque nossos olhos, eles enxergam tudo que está perto da gente maior e a distância menor. Lembra aquelas árvores que vão diminuindo até o final? Então, a perspectiva, ela dá essa ilusão. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Quem faz pintura grafite, olha como é que usa a letra, ó. Ela tem toda uma perspectiva, vai até o ponto de fuga, ó. Olha as perspectivas aqui, coloquei vários desenhos para vocês entenderem. É a representação de figuras desenhadas de acordo com o ponto de vista de cada um. Se você está do lado direito, o seu lado direito é maior do que o esquerdo. Se você está do lado esquerdo, o seu lado esquerdo é maior do que o direito. Se você está no meio, o meio onde você está é maior do que o lado direito e o esquerdo. Se você está na frente, para você é maior do que atrás. Então, depende do ponto de vista de cada um. A arte grafite, ela utiliza a perspectiva nos seus desenhos. Observe os muros das perspectivas. Vocês ficam admirados, né? Uma arte fantástica. Então, a arte renascentista, ela também é uma arte realista, ela tem claro escuro,
o artista, nesse momento, ele começa a assinar seus quadros, ele passa a ser o criador, não um artista que faz sua arte para Deus, como era na Idade Média, anônimo, e utilizavam temas mitológicos. A arquitetura era clássica, né? Buscava inspiração nas artes greco-romanas. Então, você vai ver, ó, Capela Pazzi de Brunelleschi, ó, colunas, arco de volta perfeita, tá vendo? Ó? Então, isso aqui é da Brunelleschi também, a cúpula. E olha só como que é clássico isso aqui, ó, a Basílica de São Pedro, onde o Papa fica. É de Bramante, terminada por Michelangelo, Rafael e Bernini, que também era escultor. Tem Pietro, é um túmulo na Igreja de São Pedro, em Montório de Bramante também. Então, principais características. O arco de volta perfeita, vocês podem ver, muitas têm arco, não todas. Simplicidade na construção, é a medida do ser humano, ela não é grande demais para impor poder como a igreja. As esculturas, elas passam a ter relevo pleno, são desprendidas da parede, e o predomínio da horizontal sobre a vertical. Horizontal são as linhas igual do mar. Então, ela não precisa ser vertical alta, como vai para o céu, porque o ser humano já não é tão submisso, não é mais submisso à igreja. Então, a igreja ela sempre era muito vertical para impor poder aos seus fiéis. E no Renascimento, não, era a medida humana. Então, eram igrejas baixas, na medida certa. E frontão triangular, aqui tem um frontãozinho triangular, tá vendo aqui, ó, nessa igreja aqui, na Basílica de São Pedro. Olha aqui, ó, esse triângulo, ó. Algumas não tem, não são todas, entendeu? O Renascimento depois vai fazer do mesmo jeito, tá? Vai se inspirar na arte grega e romana e no Renascimento. Então, a Basílica de São Pedro fica no estado do Vaticano, é o maior e mais importante edifício religioso do catolicismo, e um dos mais visitados do mundo. Possui 23 mil metros quadrados, 2,3 hectares, e pode abrigar mais de 60 mil pessoas. A sua cúpula é uma característica dominante do horizonte de Roma. Possui 340 estátuas de santos. É estátua pra caramba. Olha aqui as estátuas aqui em cima. Estátuas pra caramba. Entendeu? Mártires e anjos. Ela fica na Praça de São Pedro e muitos artistas contribuíram para a sua construção. Bramante, Michelangelo, Rafael e Bernini, como eu já tinha falado. A construção foi encomendada, a atual basílica foi encomendada pelo Papa II, mas naquele lugar antes ficava uma outra basílica, construída pelo imperador Constantino em 319. O imperador Constantino, recém-convertido ao catolicismo, ele tinha acabado com a perseguição dos cristãos e ordenou a construção de uma basílica que levaria o nome do primeiro Papa. O local ideal para essa construção era o Grande Circo de Nero, mas Constantino ordenou que fosse a Basílica, que ela fosse no lugar onde estivesse enterrado São Pedro, apóstolo, né? Então, aqui tem uma bibliografia para vocês consultarem, de livros, mas tem muitas outras na internet, vocês podem pesquisar, Renascimento Cultural, artes plásticas, que vocês quiserem saber sobre as artes plásticas, ou saibam sobre tudo, que é melhor ainda. Alguns exercícios, observem, copiem nos seus cadernos, tentem fazê-los, mas está tudo no texto. Se quiserem, pesquisem na internet, confiram no texto, porque às vezes tem informações no Google erradas também, confusas. Então, aqui são umas perguntas, tá vendo aqui, ó? E quando você for fazer um desenho em perspectiva, pense nesses desenhos aqui. Aqui, ó, como é que se faz o cubo, lembra aquele desenho infantil? Então, vocês podem fazer um desenho em perspectiva de letras
no grafite ou do jeito que vocês quiserem. Então, eu vou mostrar aqui umas imagens que estão no meu painel aqui, como fundo. Aqui, ó, esse desenho de Michelangelo, que ele diz que a medida do ser humano cabe tanto dentro de um círculo quanto dentro de um quadrado. Tá vendo? Esse é o famoso Davi de Michelangelo, olha, ele é enorme, está no Louvre. Aquela igreja que eu já mostrei com colunas clássicas, não tem o arco de volta perfeita, mas tem colunas clássicas, parece que aqui tem. Esse aqui é o início da perspectiva, como eu já havia mostrado, o evangélico. Aqui é a última ceia do Leonardo da Vinci, com toda a sua expressividade nos gestos, né? Aqui é o início da perspectiva. Aqui, erradamente, o artista inverte a perspectiva, ele coloca o corpo do soldado na frente, maior do que as pernas. Ele confundiu, na época dos estudos da perspectiva, ao invés de ele colocar essa parte maior do que essa, ele inverteu, foi uma confusão, estavam iniciando a perspectiva. Aqui é do Botticelli, o Nascimento da Vênus, nós já vimos. E aqui é um detalhe da obra. Deixa eu sair para o outro lado, tá bom? É um detalhe da obra. É um detalhe da obra de Rafael, que tem um Papa e uma Nossa Senhora, Menino Jesus. Então, essa não é obra completa, é apenas um pedaço, tá? Esses anjinhos. E a Mona Lisa, que todo mundo conhece, de qualquer ponto que você olha, a Mona Lisa, ela parece que está olhando para você devido a essa técnica que ele utilizou. Ele não mostra esse lado do rosto e mostra os olhos de frente. E esse sombreamento no rosto dá a ideia de que ela está olhando para você o tempo inteiro, tá? E aqui a perspectiva também, ó, estudo da perspectiva. E aqui a criação do ser humano, do homem, de Adão, que eu já mostrei. E essa aqui é a escola de Atenas, que eu já expliquei. Bem, ficamos com o Renascimento. Um beijo enorme para vocês, tudo de bom. Tenham muita saúde. Um beijo. E não reparem a minha gravação, que é uma gravação amadora, sem edições, só a professora tentando fazer uma adaptação para os alunos entenderem de uma forma muito simples, uma pequena parte do Renascimento, que o Renascimento tem muitas coisas para estudar, entendeu? Mas tudo bem, fique com Deus.